Olá, pessoal! Eu sou a professora Michele Nogueira e na videoaula de hoje, da disciplina Tecnologia de Carnes e Derivados, a gente vai tratar de um assunto que diz respeito à unidade curricular 6. Então, a gente vai estar comentando um pouquinho sobre alguns temas relacionados à tecnologia de embutidos e derivados cárneos. Então, vamos lá! Pessoal, derivados cárneos, nós sabemos que existe uma infinidade de produtos, que são produzidos a partir de diferentes cortes cárneos, a partir de diferentes tipos de animais de corte, E nós temos uma ampla gama de variedade de produtos disponíveis no mercado, com diferentes características sensoriais, Que permite ampliar a conservação desses produtos, permite fornecer para o consumidor produtos diferenciados, com sabor diferenciados, com características diferenciadas, a partir da aplicação de métodos de conservação, E também da adição de condimentos, especiarias, ingredientes diferenciados que vão proporcionar com que a agroindústria, produza essa diversificação toda de produtos. Então, os derivados cárneos, eles são definidos como os produtos alimentícios total ou parcialmente preparados com carnes, despojos, gorduras e subprodutos comestíveis, procedentes então dos animais de pastagens e outras espécies. Nós já vimos, que existem muitas espécies comestíveis, isso varia culturalmente de país para país, Mas já vimos na nossa primeira aula lá que a carne mais consumida aqui no nosso país é a de porco, de suíno. Então, tem um grande consumo também da carne de bovinos, da carne de aves, também um pouco mais reduzido, mas temos consumo da ave de pescado, entre vários outros tipos de animais de corte, como ovinos aqui na nossa região sul, que podem ser utilizados como substratos, então, para produzir derivados cárneos. Conforme o caso, também pode ter na composição desses alimentos derivados cárneos ingredientes de origem vegetal, condimentos, especiarias e aditivos. O que é importante que vocês saibam, pessoal? Existe na legislação uma legislação específica que define o perfil de identidade e qualidade para vários grupos, para todos os grupos de produtos, na verdade. E isso inclui também os derivados cárneos. Então, a legislação estabelece para cada tipo de produto quais são os ingredientes que podem estar contidos, qual é o máximo de adição de determinados ingredientes que se deseja adicionar, aditivos principalmente. A legislação ela preconiza aquelas quantidades máximas de ingestão diária que seja segura para o consumidor, que então dentro da agroindústria tem que se dosar e se preocupar com isso para a produção de um produto de qualidade que seja seguro para o consumidor. Então, na videoaula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre os principais ingredientes, vamos ver que tipo de aditivos se adiciona nesses produtos derivados cárneos, E vamos falar um pouquinho sobre alguns produtos em geral. Então, pessoal, o principal ingrediente, dos produtos cárneos, obviamente, vai ser a carne, E é o principal ingrediente. Costuma ser de carne suína ou bovina, é o mais comum, Mas qualquer tipo de carne de animal pode ser utilizada. Inclusive, a carne de aves, por exemplo, é extremamente utilizada para a produção de inúmeros derivados, A gente, se pensar, por exemplo, ali no nugget, pensar em hambúrgueres, Hoje em dia, o pescado também ele é utilizado para vários derivados. Inclusive, a gente encontra hambúrguer de pescado, E, então, a carne ela vem a ser o principal ingrediente, que nem sempre é o ingrediente majoritário. E daí a importância da gente conhecer a legislação e saber quanto que é necessário de cada ingrediente ou quanto é o máximo que a gente pode adicionar desse ingrediente. Então, obviamente, dentro dos derivados cárneos, a carne vai ser o principal ingrediente a ser adicionado, Para caracterizar esse produto como um derivado cárneo. Além da carne, um outro ingrediente muito importante, que tem importância tecnológica também, é a gordura, Que é um componente essencial, por exemplo, nos embutidos, já que eles aportam determinadas características que influem de forma positiva a sua qualidade sensorial. Ou seja, ele melhora a maciez e a palatabilidade do produto. Então, a gordura ela tem uma função tecnológica muito importante, Porque ela realmente ela vai desenvolver características sensoriais que vão ser fundamentais para a textura, para a palatabilidade e até para o sabor desse produto, Então, eu trouxe aqui algumas imagens de gordura animal, E
também aqui um salame, que a gente vê que boa parte, um bom percentual do produto vem a ser a gordura, né? Então é um ingrediente de grande importância tecnológica para a obtenção de derivados cárneos. Um terceiro ingrediente, né, importante que a gente utiliza inclusive para processos de conservação é o sal. E esse sal que eu estou falando aqui é o cloreto de sódio, né, o sal de cozinha que a gente conhece. Então, a quantidade de sal utilizada na elaboração de embutidos, por exemplo, ela varia de 1 a 5%. Se a gente for pensar em alguns produtos que são salgados, né, que eles são obtidos a partir do processo de conservação pelo sal, e pensarmos lá no pescado salgado, na aula anterior a gente viu que pode ter até 18% de sal. Porém, o sal a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ele, né, em função do sódio e dos problemas que ele pode causar à saúde das pessoas. Então, ele desempenha uma função importante tecnológica, mas a gente tem que estar tomando cuidado com a quantidade desse sal que vai estar adicionando, né? Então, os embutidos maturados, eles contêm mais sal que os frescos, e esse sal adicionado, ele desempenha as funções de dar sabor ao produto, atuar como um conservante a partir daquele processo osmótico que a gente já vem estudando em várias aulas, né? Solubilizar as proteínas e aumentar a capacidade de retenção dessas proteínas, de retenção de água, né? Que a gente viu que é uma característica muito importante tecnologicamente falando, que influencia na qualidade desses produtos. E além disso, né, o sal retarda o crescimento microbiano, por atuar como um conservante e também por alguns micro-organismos não serem resistentes a determinadas quantidades de sal, a presença de sal. Embora nós saibamos que existem bactérias halofílicas, né, que resistem e se desenvolvem a grandes concentrações salinas. Então, o sal ele atua de inúmeras formas ali presentes no alimento, ele vai atuar normalmente de forma benéfica, a gente só tem que ter um cuidado com esse controle, o percentual desse ingrediente que a gente vai estar adicionando para que ele desempenhe uma função tecnológica, né? Confira o sabor, que possa estar conservando, mas sem prejudicar o consumidor, sem que ele ofereça um risco para o consumidor. O próximo ingrediente são açúcares. Os açúcares, como a gente já viu lá numa aula anterior, quando nós falamos um pouquinho ali sobre os processos fermentativos, né? Nós já vimos que o açúcar ele serve de substrato para as bactérias acidoláticas que vão promover a fermentação lática, né? Vai produzir o ácido lático consumindo esses açúcares que vão estar presentes, que vão ser adicionados, porque na carne tem muito pouca quantidade de carboidrato, né? Então nós sabemos que nós precisamos adicionar esses açúcares aos produtos cárneos para conseguir promover a fermentação, mas também alguns açúcares são utilizados para dar um toque adocicado e para mascarar um pouco o sabor do sal. Então, os mais comumente adicionados em produtos cárneos, especialmente embutidos, são a sacarose, né, que é aquele açúcar comum que a gente consome em casa, a lactose, que é o açúcar do leite, né, a dextrose, a glicose, o xarope de milho, o amido e o sorbitol. Mas, principalmente, esses açúcares realmente são adicionados em processos fermentativos, eles são fundamentais. Se eles não forem adicionados, os micro-organismos, as culturas iniciadoras, elas não encontram substrato para o seu desenvolvimento e não promovem a fermentação, então não promovem o abaixamento do pH até o nível que se deseja e, consequentemente, não vai atingir ponto isoelétrico das proteínas e a textura do produto não vai ficar como se deseja tecnologicamente. Então, a aplicação de açúcares é comum, principalmente em embutidos, e é muito importante, é essencial para esse processo fermentativo. Temos também, como ingredientes, os sais de cura. Como nós já vimos, podem ser os nitratos e nitritos, né? Então, eles desempenham um importante papel no desenvolvimento de características essenciais, especialmente em embutidos, né? Mas nós sabemos que também os sais de cura são aplicados em outros inúmeros produtos cárneos, como, por exemplo, presunto, né? E atuam na fixação da cor, tem importante papel na fixação da cor, dão sabor e aromas especiais ao produto, e uma característica principal que os outros sais, o cloreto de sódio, por exemplo, não desempenha, eles possuem um efeito protetor sobre determinados micro-organismos, como, por exemplo, o Clostridium botulinum, né? E o Clostridium botulinum, que é uma bactéria patogênica que está relacionada a doenças transmitidas por alimentos e que é um micro-organismo de referência
que se desenvolve com facilidade em produtos que apresentam um pH acima de 4,5, que é o caso da carne e dos produtos cárneos, né? Então, os sais de cura, eles são bem importantes e são ingredientes comumente adicionados a produtos cárneos. Então, eu trouxe aqui uma imagem, né, de sais de cura comerciais e aqui a aplicação deles através dessas seringas injetáveis diferentes, né? Essa aqui tem apenas alguns orifícios e essa aqui tem vários orifícios que vão fazer com que esses sais se espalhem no interior da carne ou do produto carne ao qual for adicionado. Temos também os condimentos e especiarias, né? Condimentos e especiarias nós já sabemos, como por exemplo a pimenta, a páprica, que são extremamente utilizadas em salsichões, em linguiças, né? Com a finalidade realmente de conferir um sabor diferenciado a esse produto, né? Então, normalmente são utilizadas mesclas de vários condimentos e especiarias, podem ser adicionados inteiros ou não, né? E isso vai depender da legislação que ela define. E, em geral, a quantidade de especiarias a ser colocada não deve ultrapassar 1% do total do peso da carne. Então, eu trouxe aqui uma infinidade, né, de especiarias que podem ser adicionadas, que comumente são adicionadas, e o principal objetivo desses condimentos e especiarias é realmente desenvolver características sensoriais de sabor, né? Tá exaltando o sabor do produto que está sendo produzido. E como último ingrediente, né, que a gente pode considerar às vezes como um aditivo, dependendo da quantidade que é adicionado, são agentes emulsificantes, que são substâncias que promovem a estabilização da emulsão carne. O que acontece, pessoal? Ó, vamos observar aqui, ó, essa imagem. Então, essas bolinhas aqui azuis com um círculo vermelho no seu entorno seriam glóbulos de gordura, gordura que é adicionada ao produto carne, né? Enfim, quando a gente vai promover uma emulsão, vocês podem olhar aqui, ó, que a emulsão, ela é uma suspensão coloidal, né? E aí, dentro desse contexto aqui, nós temos proteínas diferentes, ó, aqui em azulzinho, a proteína da fibra muscular, né? E aqui em amarelo, as proteínas do tecido conjuntivo, né? As fibras do tecido conjuntivo. O que acontece com isso, pessoal? Tem características de polaridade diferente, né? Quando a gente coloca água e gordura junto, o que acontece? A água é polar, a gordura é apolar, então elas não têm afinidade e a tendência seria que elas se separassem, mas se eu quero que elas fiquem juntas, eu preciso promover essa união. Então, pessoal, os agentes emulsificantes, né, eles agem justamente para que a gordura e a água não se separem. Então, a emulsão carne, né, ela vai ter glóbulos de gordura, vai ter a porção aquosa, e esses agentes vão estar atuando realmente para promover a junção, para que ocorra a estabilização dessa emulsão carne. E alguns exemplos de produtos emulsionados, então, são a salsicha, os patês, mortadelas, algumas linguiças, calabresas, entre outros produtos. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os aditivos, né? Então, quais são os principais grupos de aditivos que a gente encontra em produtos cárneos? Em primeiro lugar, conservantes, né? Que são substâncias que têm o objetivo de retardar a degradação desse produto, inibir micro-organismos e reações enzimáticas. Antioxidantes, principalmente relacionados com a oxidação de gordura, né? Para evitar rancidez oxidativa e degradações que possam vir a ocorrer em função da oxidação. Estabilizantes e emulsificantes, que nós falamos agora, né? Para realmente tornar estável essa união da gordura com uma porção aquosa em determinados produtos. Acidulantes para regular o pH e corantes para dar cor ao produto, para dar uma determinada cor. Além de realçadores de sabores, para realçar o sabor da própria carne, do próprio produto e de especiarias que possam vir a ser adicionadas. Então, eu trouxe aqui para vocês um quadro grande, né, que vocês encontram lá na apostila de vocês da unidade curricular 6, onde tem vários produtos derivados cárneos, né, como almôndega, presuntado, bacon, carne enlatada, charque, copa e o princípio tecnológico em que é aplicado para a conservação desse produto e para a obtenção das características sensoriais que a gente espera de cada um desses produtos.
Então, pessoal, para cada tipo de produto tem operações unitárias diferenciadas. Dentro da agroindústria vão ter processos diferentes que vão dar origem